Continuando o estudo da legislação de crimes ambientais, a Lei 9.605, nós paramos no último ponto falando sobre a questão da criminalização de algumas condutas de pesca, como a situação da pesca em período proibido, né? Citamos a questão da piracema, que é um período chamado período de defeso, é o momento em que há a procriação dos peixes de água doce, vai ali entre outubro e fevereiro do ano seguinte, são 4 meses aproximadamente desse período de defeso. Também da questão da pesca proibida em lugares interditados. E fechamos ali citando o que está no próprio artigo 34, que também criminaliza a conduta daqueles que mantêm o comércio daquele produto, ou seja, daquele pescado irregular. Aquele pescado, ou seja, aquele produto de uma pescaria, o produto de uma pesca ilegal. Então, quem transporta, quem comercializa, quem beneficia ou industrializa esse pescado, ou seja, o objeto de uma conduta ilícita, de um crime de pesca, capitulados ali no artigo 34, eles também cometem o mesmo crime do caput do artigo 34, ok? Dando o prosseguimento, nós entramos agora no estudo do artigo 35. O artigo 35, ele vai falar que é uma conduta criminosa o tipo de pescaria em que se utiliza explosivos ou substâncias que em contato com a água produzem algum tipo de efeito semelhante. Então, a pesca com utilização de explosivos subaquáticos, existem esses tipos de materiais. Então, é uma pesca em que, colocando-se um explosivo ou uma substância de ação semelhante, ela, ao explodir, ela cria ondas ali naquele leito, naquela área, né, de imersão daquele manancial. Essas ondas atordoam, no mínimo atordoam os peixes, o cardume daquele ponto, e muitas vezes, claro, se for uma explosão, e uma explosão considerável, não vai só atordoar o peixe, não vai deixar ele, entre aspas, tonto para ser capturado, ele vai efetivamente destruir boa parte ali daquele cardume, e os demais atordoados, eles conseguem ser retirados com uma rede com maior facilidade. Então, esse tipo de conduta, no inciso 1 do artigo 35, está como uma situação também delituosa. A outra situação que está no mesmo artigo, no inciso 2, vai falar sobre a utilização de substâncias tóxicas, ok? Ou qualquer outro meio que seja proibido pelas autoridades competentes. Relembrando aqui, nós falamos sobre a questão do elemento normativo do tipo, né? Vem complementando o objeto ou o núcleo do tipo penal. Esse é um exemplo aqui que vai citar no inciso 2 também de uma norma penal em branco. O elemento normativo e a norma penal em branco juntos, em que fala que são substâncias tóxicas, né, as proibidas, ou qualquer outro meio proibido pela autoridade competente. Lembra a norma penal em branco? Depende de uma complementação esse inciso 2. Além das substâncias tóxicas, qualquer tipo. Quais as outras situações que são proibidas pela autoridade competente? Nós vamos verificar essas proibições na legislação complementar, à Lei 9605, ou em atos normativos, decretos, portarias, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, instruções normativas do IBAMA, por exemplo, das secretarias estaduais de meio ambiente, das secretarias municipais de meio ambiente. Então, o complemento da legislação vai enquadrar uma ação delituosa aqui no inciso 2 do artigo 35. Qualquer substância proibida pela autoridade competente na situação de pesca. Sendo proibida, enquadra-se, se ocorrer uma situação de fiscalização, encontrou aquela pessoa pescando com uma substância proibida, pode-se a princípio enquadrar nesse inciso 2 do artigo 35. Então, no artigo 35, qual a pena para esse tipo de crime? Ele vai de 1 a 5 anos de reclusão. Então, podemos ver aí que é uma pena um pouco mais elevada, um pouco mais complexa, em detrimento do quê? Ou melhor, em decorrência de quê? Justamente pelo fato de se utilizar substâncias que não só trarão problemas aos peixes que estão sendo pescados, mas à fauna aquática, ao ambiente e até o homem. Então, utilização de substância química na água, essa água sendo utilizada para captação de consumo humano, vai trazer problemas à saúde humana, pode trazer problemas à saúde de outros animais que dependem daquela água.
O uso de explosivos pode trazer problemas, obviamente, não só à fauna aquática, mas outro tipo de fauna, ao meio ambiente aquático em si, pode gerar um assoreamento, né, um deslizamento de barranco, um assoreamento do fundo ali do manancial, da chamada calha de rio. Isso tudo gera outros problemas, outras consequências. Por isso, então, esse artigo 35 tem uma pena maior com reclusão de 1 a 5 anos, tá certo? É interessante citar que o artigo 36, ele vai falar sobre uma expressão um pouco mais complexa em legislação ambiental, que fala sobre o ato tendente. O que diz o artigo 36? Acompanhem comigo aí no vídeo. Ele fala assim: para os efeitos desta lei, considera-se pesca a todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Em outras palavras, ato tendente, grave bem isso, pode ser, né, motivo de uma prova, de questão em algum concurso, no concurso específico que estamos estudando, é claro. O ato tendente é aquela situação em que não há exatamente a consumação do ato, não há exatamente o resultado. Lembra como nós vimos no comecinho do nosso curso? Crimes de resultado, crimes de mera conduta. Então, na atividade de pesca, o entendimento é que os delitos que envolvem ações de pesca, que estão aqui na Lei 9.605, são crimes que não necessariamente dependem de resultado. Muitos deles são apenas delitos de mera conduta. Então, aquele cidadão que já está na beira de uma represa, com uma rede proibida, com malha, a distância entre os pontos da malha daquela rede proibido, por exemplo, utilizando uma malha muito pequena, que vai pegar não peixes, né, de tamanho considerável, mas vai pegar peixes pequenos, vai pegar filhotes, esse tipo de malha, em regra, é proibida. Então, se ele já se encontra com uma rede daquela, e mais, se ele não for pescador profissional, que há uma diferença entre o pescador profissional e o amador. O profissional, sim, ele se utiliza de redes. Ele tem uma carteirinha profissional de pescador, ele tem uma inscrição no Ministério da Pesca. Caso seja um pescador amador, que não tenha registro para exercer a pesca profissional, e ele já está utilizando uma rede ali na beira de uma represa, ele nem colocou a rede na água ainda. A ação dele, por ser irregular, considera-se como ato tendente. Então, nos crimes de pesca, a simples situação em que se comprova que há uma tendência de se realizar a pesca, já considera-se como ato tendente, e é o que está explicitado aí no artigo 36. Bom, nós já falamos sobre isso também, mas reforçamos aqui o artigo 37. Falamos lá atrás sobre a questão das excludentes de ilicitude do Código Penal, aquelas comuns, e as que já se encontram definidas de forma ostensiva, de forma clara, na Lei 9.605. Elas se encontram no artigo 37. Nós já falamos sobre isso. Então eu vou apenas citar, né, relembre aquilo que foi passado, rapidamente uma revisão. O 37 diz que não é crime o abate do animal quando realizado. Ele vai falar no inciso 1, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou da família. Citamos a situação em que o agente, o cometedor do delito, ele encontra-se em estado de necessidade, ele precisa se alimentar, ele está preso, ou melhor, ele está perdido numa área ambiental, ele está, não perdido, ele tem acesso a determinadas áreas, mas ele vive em condições de miserabilidade e ele precisa saciar a fome dele mesmo ou da sua família, que está passando fome. Então, o abate de um animal silvestre, nesse caso, não é considerado crime. Também para proteger lavouras, desde que tenha autorização da autoridade competente, e por ser nocivo ao animal, aquele animal que já está atacando determinadas regiões, determinadas áreas urbanizadas, determinadas áreas de lavoura, mas essa nocividade tem que ser publicada, né, em diário oficial, ou seja, caracterizada pelo órgão competente.
Então, aí só relembrando, são as situações que vão excluir a ilicitude do chamado crime de caça e seus verbos. Estudamos todos os verbos, as derivações do verbo caçar, que estão ali no artigo 29. Lembra disso? Falamos sobre caçar, transportar, comercializar, apanhar, manter em cativeiro, guardar, ter em depósito. Então, são as chamadas variações do verbo caçar ou as demais formas variantes que têm a mesma conduta definida para o crime de caça e que estão todas ali no artigo 29. Bom, fechamos aqui a seção 1 da parte especial, do capítulo da parte especial, que falou somente sobre os chamados crimes contra a fauna. Agora nós entramos no estudo da seção 2, que são os crimes contra a flora. Nós vamos ter que nos ater a um pouco mais de detalhes quando nós explicarmos a maioria desses crimes, mas faça ali, como eu já orientei, faça acompanhamento da aula com a Lei 9.605 ali, sempre ao seu lado. Bom, o primeiro delito que nós encontramos nessa seção de crimes contra a flora está ali no artigo 38, e ele fala sobre a destruição ou os danos causados em florestas consideradas de preservação permanente, ou utilizar essas florestas em desacordo com as normas de proteção. Então, este é um crime já definido, tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativas, tá certo? 1 a 3 anos de detenção. O que é uma área de preservação permanente? A definição das áreas de preservação permanente nós encontramos no Código Florestal, tá? O novo Código de 2012, a Lei 12.651 de 2012. Esse Código Florestal, mais atual, manteve a ideia do Código mais antigo, que é de 1965. Ele manteve a ideia sobre áreas consideradas de proteção especial, chamadas de preservação permanente. Isso seria uma aula à parte, um capítulo à parte, mas apenas para compreender melhor esse tipo penal. Quando eu considero que uma floresta foi cortada ou danificada e ela está dentro de uma área de preservação permanente, eu tenho que verificar se essa floresta danificada encontra-se em determinadas áreas que sejam definidas como APP, Área de Preservação Permanente. Eu confirmo essas situações lá no Código Florestal. Então, um exemplo para ficar mais claro. Em todo o território brasileiro, as margens ao redor de qualquer curso d'água natural, ou seja, que não tenha sido criado pelo homem, um tanque artificial que não tenha uma entrada natural de água e uma saída, então um tanque artificial que é apenas um buraco, uma cava, como é chamado, no solo de uma fazenda, e cheio d'água de forma artificialmente, através de um caminhão-pipa, eu não tenho essa entrada de água de outra forma, isso normalmente é chamado de açude, é considerado como um reservatório artificial. Esse reservatório não vai ter a área de preservação ao seu redor, porque é uma área artificial de acúmulo de água. Já todo local que tenha água que passe naturalmente por ali, ou naturalmente ele possui a água acumulada, por exemplo, por chuvas, são chamadas áreas de charque, os brejos. Nessas áreas nós temos a chamada preservação permanente. Então, ao redor, no caso de um lago, de um charque, de um brejo, ou nas margens de um córrego, de um rio, de um grande rio como o Rio Amazonas, que tem mais de 500 metros entre uma margem e outra. Em todas essas situações envolvendo água em condições naturais de geografia, todos esses locais possuem área de preservação ao seu redor. Então, cortando uma floresta, destruindo uma floresta nas margens de um rio, considera-se, portanto, se não possuir nenhum tipo de autorização, um crime capitulado nesse artigo 38. Então, o proprietário tem um rio que corta a sua fazenda, é um rio, é natural, ele tem uma área de preservação, no mínimo, de 30 metros às margens de cada lado do rio. Então, no mínimo, 30 metros entre o ponto da margem para dentro da sua propriedade, ou seja, para fora do rio, no mínimo 30 metros é considerado como preservação permanente. Se ele tem uma floresta ali, que é uma floresta protetora,
tem a função de proteger o manancial. Se ele cortar, danificar essa floresta sem autorização, ele será enquadrado nesse artigo 38. Então essa é a definição. Cortar uma árvore isolada dentro dessa floresta na beira do rio. Não é o artigo 38. Tem um crime próprio, nós veremos na sequência. Então, grave bem essa diferença. Para se enquadrar nesse artigo 38, deve ocorrer o corte da floresta. O artigo não diz com que metragem mínima, 100 metros quadrados, 10 mil metros quadrados, que seria 1 hectare, 1.000 metros quadrados, ele não diz. Então, cortou um pedaço de floresta, caracterizou-se como um pedaço de floresta cortado, não tem autorização dos órgãos ambientais, enquadra-se no artigo 38. Esse artigo, ainda no seu parágrafo único, ele fala que se o crime for culposo, ou seja, o agente não teve a intenção, mas agiu ali por dolo, ou melhor, agiu nas modalidades de culpa, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. Se ele agiu nessas modalidades de culpa, ele não teve dolo, ele não teve a intenção, mesmo assim ele será punido, porém a pena será diminuída pela metade, tá certo? O artigo 38A, que foi inserido posteriormente à edição da lei, a lei de 98, anos depois veio o artigo 38A, ele foi inserido ali no meio da lei, ele vai falar especificamente sobre a destruição da vegetação primária ou secundária em estágio avançado da Mata Atlântica. E aí a pena vai de 1 a 3 anos também, ou multa ou ambas cumulativamente. Qual é a diferença? A diferença é que no artigo 38, qualquer tipo de floresta dentro do território brasileiro que esteja em áreas de preservação permanente, um dos tipos das áreas que existem, foi o que eu citei, é na beira de rio. Existem outras áreas, no topo de morro, na encosta de morros, para evitar que a vegetação seja retirada, ocorra erosão. Existem diversas situações de APP. A mais comum é na beira da água. Então, no artigo 38, tem que ser uma floresta de qualquer tipo de ecossistema brasileiro, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata de Araucária, que tem muito no Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Qualquer tipo de ecossistema que seja considerado floresta. Já no artigo 38A, ele não está dizendo que tem que estar em área de preservação permanente. Não. O bem protegido não é uma floresta em APP. O bem protegido no artigo 38A é especificamente floresta do tipo Mata Atlântica. Então não interessa, para enquadrar no artigo 38A, se essa floresta destruída ou danificada estiver dentro ou fora de áreas de preservação permanente. Não importa. O que importa para aplicar o artigo 38A trata-se de vegetação do tipo Mata Atlântica? Sim. Só que essa vegetação tem que ser primária ou a chamada secundária em estágio médio ou avançado. O que seria isso? Vamos explicar. Vegetação primária se diferencia da vegetação secundária na seguinte ideia. A vegetação primária é aquela vegetação que não teve ainda interferência do homem. Então, em algum ponto do estado de São Paulo, que tem uma porção de floresta de Mata Atlântica e que o homem ainda não interferiu naquela área, não houve a chamada ação antrópica. Neste ponto, nós temos uma vegetação de Mata Atlântica primária, o homem não interferiu. Então, se for cortada essa vegetação e não tem autorização para isso, enquadra-se no artigo 38A. E a vegetação de Mata Atlântica secundária? Secundária é aquela que já houve interferência do homem, mas tem uma floresta ali que está se regenerando. Então, o artigo 38 vai falar, é proibido, em outras palavras, o corte da vegetação de Mata Atlântica em estágio secundário, ou seja, que já houve interferência, e na situação, ou melhor, é a vegetação secundária no estágio médio ou avançado. A vegetação secundária, ela se subdivide, aquela que já teve interferência humana, ela se subdivide em 3 estágios. Estágio inicial, que é o início do reflorestamento daquela área degradada. Então a Mata Atlântica está começando a se regenerar, foi degradada quase que por completo, e o homem deixou ela se recuperar. Ela começa a se recuperar, sozinha ou até com a interferência humana de novo, para ajudar na recuperação. É a chamada vegetação
florestal de Mata Atlântica pioneira, que começa a surgir. Esse é o chamado estágio inicial, pioneira ou estágio inicial. O estágio médio é quando já atinge uma certa altura, as espécies estão mais definidas, tem uma quantidade maior de espécies. E o estágio avançado é quando a Mata Atlântica já está, vamos dizer assim, no topo da sua regeneração. Ela está muito próxima nas características daquela vegetação florestal de Mata Atlântica primária, antes do homem interferir. Então, a primária não houve interferência, na secundária houve, porém, a vegetação secundária ela se regenera num determinado local, vai ter o estágio inicial, estágio médio e o estágio avançado, ou chamado de estágio final. Então, a lei criminaliza a destruição de floresta de Mata Atlântica, independente de estar em APP ou não, desde que seja vegetação de Mata Atlântica primária ou secundária. Não no estágio inicial é criminalizado. É criminalizado somente no estágio médio e no estágio avançado. Tá certo? Da mesma forma, o artigo 38A coloca lá no parágrafo único que, se tratar-se de um crime culposo, a pena é reduzida pela metade. Nós fechamos aqui mais um bloco, vamos continuar ainda com a parte voltada à proteção